Boa noite, né? Só para a gente poder situar, então, o capítulo é o capítulo 3, e nós vamos trabalhar, o tema dele é ritos iniciáticos e de vida e de morte, né? O que significa isso, então? Nós vamos falar basicamente da importância dos ritos, o que são esses ritos, né? O material traz alguns exemplos de manifestações de ritos, né? Inclusive, bem interessante, ligado ao candomblé aqui no Brasil, com citações do Nina Rodrigues, que é um médico do início do século XX, que trabalha essas questões, né, que traz essas narrativas para a gente. Mas pegando um pouco aquilo que a Valquíria estava falando, essas questões, né, da religiosidade, as práticas religiosas, as manifestações religiosas, elas estão no nosso cotidiano, né, o tempo todo. E às vezes nós nem nos damos conta, porque às vezes o que acontece? A gente pensa que há um rito religioso, né? Se nós pegarmos crenças crenças mais estruturadas em termos de organização, né, de hierarquia, com templos e tudo mais, você consegue identificar muito bem o que é um rito, né, e aí esse rito ele vai ter os seus símbolos, ao mesmo tempo que muitas vezes alguns desses ritos eles acabam caindo numa ideia de repetição para aquele que faz, para aquele que pratica, né? E o rito, ele é muito mais do que uma mera repetição de um ato, né? Ele é algo que transcende, ele é algo que faz ele tem uma intenção de conectividade com o sobrenatural, digamos assim, né? E aí, olha que interessante, quando nós pensamos o rito, né, ou o que é o rito ele é um fenômeno, primeiro de tudo. Quando eu falo que o rito é um fenômeno, né, um fenômeno no sentido que ele é uma ação que o ser humano faz, que o ser humano dá valor, dá significado a ele, né? E assim como um fenômeno, né, ele tem muitos outros fenômenos, digamos assim, né, que se parecem com ele, apesar de que o rito ele possui uma característica específica. E o primeiro parágrafo da página 39 já trabalha justamente isso, né? Ele vai dizer justamente assim, ó, o rito, né, de um ponto de vista geral, então de uma forma ampla, para uma discussão menos detalhada do conceito de rito, né, constitui um fenômeno aparentado com outros. Um minutinho só. Aparentado com outros, tais como a festa e o jogo, durante os quais a sociedade, na sua totalidade, torna-se um ato pelo forte envolvimento que nela se produz. Então, olha só, eu posso fazer um paralelo, né, encaixar o rito como um fenômeno, assim como uma festa, assim como um jogo. É a sociedade que pratica, né, na sua totalidade, daquele grupo social, né, que torna esse ato do ritual em algo que envolve a comunidade, que envolve todos, e esse algo ele produz sentido, né? Produz força e sentido. Porém, ao contrário das festas e dos jogos, aqui a gente tem parênteses, né? Que é o que destaca o rito desses outros fenômenos que são repetições ou práticas que mobilizam a sociedade, né? O rito, não há nos ritos apenas comportamentos segundo certas regras. Os ritos se produzem e reproduzem sobre formas bastante complexas de comunicação que ligam signos, símbolos e imagens ao quais são atribuídos um conjunto de significados, né?
Então, olha só, o rito, ele não é algo simples para a nossa compreensão. Por mais que a gente possa, e aí, no senso comum, ele é, né? Mas enquanto análise da importância dele para a sociedade, do significado dele para aquele grupo social, ou para aqueles que o praticam, né? E não só para aqueles que o praticam, porque mesmo que eu não pratique determinados ritos, né, pensando aí no rito religioso, eu consigo identificar e eu consigo analisar o impacto desse rito na organização social. Então, o rito, ele é esse fenômeno que ele, ao mesmo tempo que ele produz, né, os ritos se produzem. Eu acho interessante quando o autor coloca isso, olha só, os ritos se produzem. Né? Claro que isso aqui, essa percepção, né, ela é subjetiva, o rito ele não é um ser corpóreo, né? Ele não é um ser humano, então somos nós que praticamos o rito, mas em que sentido o rito se produz? Porque ele mantém o seu valor, ele mantém o seu significado, ele mantém a sua transcendência, né? E reproduz. Né? Reproduz o quê? Né? Comunicação. O rito é uma forma de comunicar-se. Comunicar-se com o quê? Com o sagrado. E aqui eu vou dar um exemplo de um rito de iniciação. O rito de iniciação está ligado normalmente a fases de nascimento, né? E esse nascimento ele pode ser biológico ou ele pode ser não biológico no sentido mais simbólico. Os cristãos católicos costumam batizar os seus recém-nascidos, não é? Eles batizam o recém-nascido. O que é o batismo? É um rito de iniciação. Né? Naquele momento, os pais daquela criança está demonstrando publicamente para o corpo, a congregação da fé católica ali, né, para a sociedade, para a totalidade daquela comunidade, que eles pretendem educar aquela criança na fé cristã católica. E, ao mesmo tempo, seguindo o dogma, e é claro, isso é fé, né, mas só para a gente poder compreender, né, seguindo o dogma da Igreja Católica, no momento do batismo, aquele ser que nasceu para a natureza, nasceu de forma natural ali, ele nasce simbolicamente, espiritualmente, no momento do batismo. Né? Então, olha só, é um rito de iniciação. Os ritos desempenham um papel importante na vida do homem religioso. Acabei de dar um exemplo disso. Né? E, claro, eu citei o exemplo do batismo dentro do catolicismo, que é, via de regra, para criança. Mas o batismo dentro de outras denominações cristãs, que normalmente ocorre quando o jovem toma consciência disso e que ele escolhe, né? Ou até mesmo os ritos de iniciação de outras crenças, né? De outras crenças religiosas, de outras crenças das mais diversas até. Tá? A gente, para nós aqui, o exemplo do cristianismo se torna mais fácil por ser, pelo menos, a crença mais comum dentro da nossa sociedade, só que nós também não podemos esquecer, e aí vou dar um exemplo das crenças de matrizes africanas, eles têm todos os seus rituais, inclusive seus rituais de iniciação, seus rituais de vida, seus rituais de morte. Né? Há um exemplo aqui no próprio material de vocês do ritual de iniciação no candomblé, mas depois a gente trabalha ele, quando nós chegarmos lá. Só para vocês compreenderem que, e aí vem, né, a complexidade disso. Quando que eu identifico um rito? Eu identifico pelo símbolo dele.
né? Mais importante do que o ato em si, uma repetição de ações, uma repetição de falas, uma repetição de, no caso das crenças de origem africanas, que envolvem muita música, envolvem muita dança, né? Eles têm uma característica, a musicalidade é uma forma de manifestação religiosa, é uma prática muito comum nas religiões de matrizes africanas, né? Essas práticas, elas, mais do que ser um ritual, uma cópia de ações que aconteceu, não está saindo áudio. Pessoal, tá bom o áudio ou tá muito baixo? Porque o Dani Silva falou que tá ruim, que não tá saindo áudio. Vocês estão me ouvindo? Agora melhorou um pouco. Antes estava bem baixo também. Bem baixo, agora né? Melhorou também. O microfone estava aqui para baixo. Vou segurar o microfone aqui, não tem problema. Dani, você está me ouvindo? Ela está me ouvindo? Dani Silva. Deixa eu perguntar aqui no chat, né? Porque se ela falou que não está saindo, não adianta eu falar com ela. Agora estou. Muito bem. Que bom, Dani. Assim, ótimo. Então, só retomando aqui, gente, né? Para a gente poder retomar o raciocínio. Quando eu penso um rito, ou quando eu observo um rito, o rito ele é muito mais do que uma simples repetição, né? E aí é uma questão muito subjetiva daquele que pratica, da própria instituição ou daqueles que creem nessa prática, né? Por quê? Porque é a simbologia que ela traz, né? O símbolo que o rito traz dessa conexão com o sagrado ou desse anúncio perante a totalidade da comunidade, da sociedade, ele acaba sendo extremamente importante. Então, os ritos, eles acabam desempenhando esse papel importante na vida do homem religioso, e aqui, gente, quando o autor coloca homem religioso, é importante dizer, ele está falando dessa compreensão, não religioso no sentido aquele que é especificamente uma crença, né? Mas religioso no sentido de crer em algo, né? E ter essa prática em relação a essa crença dele, a esse sobrenatural, a essa percepção do ser para além da matéria, né? Aí, quando nós pensamos, ou quando nós atentamos aos ritos de passagem, ele vai dar alguns exemplos, né? Talvez os ritos de passagem sejam os ritos mais comuns para nós. É interessante que ele vai colocar, dizendo mais ou menos assim, né? Que existem ritos que estão ligados à nossa vida biológica, né? Nossa existência biológica. Por exemplo, rito de passagem de criança pela puberdade, da adolescência para a juventude, né, para a vida de adulto, né? Lembrando que a ideia de adolescência é algo do século XIX para o século XX, né? Antes você era criança até uma certa idade, né? E principalmente aí, a partir dos 15, 16 anos você já começava com algumas responsabilidades maiores e já tinha os ritos de passagem, né, para a vida adulta. Com 18 anos você era adulto, né? Então, o que acontece, né? Isso pensando a nossa sociedade. Tinha sociedades mais arcaicas que com 15 anos, 14 anos, né, deixava de ser criança e começava a vida adulta. Então, o que acontece? Você passa por um rito de passagem. Os ritos de passagem são ritos que marcam essa mudança na vida. E muitos desses ritos, eles transcenderam, eles passaram do aspecto apenas religioso e veio para o corpo civil também. Um exemplo disso é o casamento, né?
Por que o casamento? Vamos lá, o casamento, ele, durante muito tempo, né, e a gente pode ver, o casamento, ele tem uma celebração religiosa, mas hoje, por exemplo, dentro da nossa sociedade, você casa e você não necessariamente precisa casar no religioso, você pode casar só no civil. E quando você casa no civil, o ato de casar-se, né, ele marca uma mudança na tua vida, uma mudança reconhecida, uma passagem de um estado teu para um novo estado, entre aspas, como num passe de mágica, né? Obviamente que é bem entre aspas, não é num passe de mágica. Quando você casa, você assume perante a sociedade, perante a pessoa que você escolheu, um compromisso em construir a vida com aquela pessoa, enfim, em viverem juntos, certo? Então, na nossa sociedade, que é uma sociedade monogâmica, você está dizendo assim, né? Eu escolho estar com essa pessoa. Pronto, eu estou casado, eu não sou mais novo, não sou mais solteiro, não sou mais sozinho, vou construir família com essa pessoa. E você tem todo um ritual que celebra isso, que marca isso, é uma celebração. Outros ritos de passagem, a própria morte também é um rito de passagem. Né? Por que a morte é um rito de passagem? Porque você está passando, e olha que interessante, né? Se nós pensarmos na vida natural, biológica, a morte é o fim, né? Agora, para o ser religioso, a morte ela é uma passagem. É uma passagem, por quê? Porque você morre corporeamente, nas palavras do Mircea Eliade, morre o teu eu profano, né, que é o humano, que é a carne, que é o corpo, que é a matéria, né? Porém, você vai passar para o seu eu sobrenatural, o seu eu espiritual, né, que nós normalmente chamamos de alma, né? Ela não morre, né? A boa parte das crenças, a maioria das crenças, de alguma forma trabalha com a noção de vida após a morte. Aí, como que é essa vida após a morte, como que ela acontece, esse tipo de coisa é particular de cada percepção. Não é não é essa a discussão, né? Mas é interessante nós pensarmos que os ritos, né, os ritos fúnebres, por exemplo, o material vai trabalhar isso mais para frente, né? Os ritos fúnebres estão ligados justamente a essa noção, né, esse reconhecimento daqueles que ainda estão aqui, nesse plano, né, na vida biológica, né, que a morte é um limite, só que não é que existe algo para além, ou pelo menos acredita-se que existe algo para além, né. Os ritos de passagem, então, eles se tratam sempre, os ritos nesse sentido, né, se tratam sempre de uma iniciação, pois envolve sempre uma mudança radical de regime ontológico e de estatuto social. Olha que interessante. Está no finalzinho da página 39. Os ritos de passagem, né, ele está falando lá em cima, e aqui ele conclui assim, se trata sempre de uma iniciação. Por que de uma iniciação? Porque ele vai falar assim, envolve sempre uma mudança radical. Vamos pensar a puberdade para a vida adulta? É uma mudança radical, né? Então, entre aspas, né, morre o eu, vou pegar eu, Murilo, né? Quando eu passei da puberdade para a vida adulta, morreu o Murilo adolescente, o Murilo criança, por assim dizer, e nasceu o Murilo adulto, né? Num rito de passagem, quando você começa a assumir as responsabilidades. As sociedades arcaicas, como o autor do texto usa o termo, né, as sociedades primitivas ou as sociedades antigas, elas tinham os ritos de passagem. Vou dar um exemplo do rito de passagem da sociedade espartana. Os espartanos, eles tinham a seguinte prática.
a criança do sexo masculino, aos 7 anos, era separada da mãe, né? Ia para uma espécie de uma escola militar, porque eles eram grandes guerreiros, né? A Valquíria colocou aqui, desde o Egito, os ritos de passagem de morte são completos. Sim, o Egito é uma das primeiras grandes civilizações em que a gente vai ter uma complexidade sobre a questão da vida após a morte, né? Pensar o próprio processo de embalsamento, da mumificação, do embalsamento, né? O próprio livro dos mortos, o que traz a respeito da vida após a morte, né? A questão da conservação dos próprios órgãos que são retirados do corpo, colocados naquelas ânforas e enterrados juntos na pirâmide, é bem complexo. Inclusive, se vocês lembram do primeiro ano de vocês tiveram, a Valquíria falou que lembra, né? Vocês tiveram um trabalho específico sobre isso, o livro de vocês com um relato riquíssimo sobre o livro dos mortos e a questão do rito de passagem, né? E é lindo, é maravilhoso, encanta os olhos nós pensarmos isso, né? Trazendo aqui então, né? Quando nós pensamos essas passagens, né, de certa forma, está morrendo alguma coisa em nós e está nascendo outra. Quando eu me caso, né? O Murilo noivo, né? Ele morre, literalmente. O Murilo noivo morre e o Murilo esposo, o Murilo casado, ele surge, ele nasce. Por isso, todo o rito de passagem é um rito que marca o nascimento de algo, né? Uma mudança radical no regime ontológico. Ontológico é o ser, né? O conhecimento do ser, o que o ser é, né? E também de estatuto social, porque muda dentro da sociedade. Se eu me apresento como solteiro, as pessoas vão me olhar de uma forma. Se eu me apresento como casado, as pessoas vão me olhar de outra forma, né? Então, essa é que eu estou colocando na prática, né, essa questão da importância desses ritos de passagem. Nesse sentido, o rito ele não é apenas um discurso, uma narrativa, né? Ele é muito mais do que isso, né? Ele é um promotor de uma série de processos que se situam numa zona de fronteira entre ordem e desordem. Ora, os ritos relacionados ao sagrado, ele sempre está ligado a uma noção de ordem e desordem. O rito ele é um momento de fronteira, uma parte de fronteira dessas percepções. Ordem, desordem, o que é natural, o que é cultural, né? Natureza e cultura, ordem e desordem, e é uma inclusão e uma integração. Quem é, por exemplo, vamos pensar nas sociedades secretas, né, para a gente expandir um pouco a questão dos ritos. Quando eu falo no inclusão ou integração, a sociedade, basicamente todas as sociedades secretas ou discretas, né, a gente pode, depende da sociedade que nós estamos falando, maçonaria, Rotary, Lions Club, né, e tantas outras ordens ou órgãos ou instituições nesse sentido, né, elas possuem ritos, especialmente a maçonaria tem ritos de iniciação, né? Então, olha só, esse rito de iniciação, ela marca uma integração daquele ser que está sendo iniciado naquela instituição, naquele órgão. Voltando no exemplo do batismo, o batismo também, ele é um processo de integração. O ser, seja ele bebê ou seja ele mais velho, adulto, enfim, quando ele passa pelo rito do batismo, o que ele está fazendo? Ele está sendo integrado, olha que interessante, né? Pensando no viés cristão, ele está sendo integrado ao corpo dos filhos de Deus,
né? Fugiu a palavra aqui, gente. O dos consagrados, eles estão se tornando consagrados, estão sendo colocados junto com os filhos de Deus, né? É no momento do batismo que segundo o dogma cristão, que o ser humano, que o homem natural recebe a unção do Espírito Santo, né? A unção divina sobre si. Não à toa, se nós pegarmos relatos dos nossos avós, ou até mais antigos, nossa, nasceu a criança, a primeira coisa é batizar, porque Deus me livre, guarde, essa criança morre sem ser batizada. Não vai nem para o céu, né? Por causa de tão forte que é esse processo, esse rito de iniciação. Nesse sentido, né, daí nós temos que pensar os ritos, e aí vamos, especificamente os cristãos, eles se tornam mais complexos porque eles usam uma questão especial, que é a tal da liturgia, né? Essa liturgia pode ser entendida de diversas formas, né? Que é essa noção do rito bem esmiuçado, que tem uma ordem, tudo certinho, as falas, inclusive, né? As leituras referente àquilo, os símbolos utilizados dentro do ritual, né? Tudo isso compõe a liturgia, né, do rito, fazendo parte desse processo de manifestação do rito do simbólico. Continuando nesse processo de pensar o rito, gente, quando eu penso o rito, né, o que é o rito? Para que ele serve? Ou, né, ele torna a dizer aquilo que estava escrito antes, que a gente iniciou na página 40, ele não é apenas uma simples narração ou um simples discurso. Para aquela totalidade daquele grupo, daquela sociedade, o rito, ele possui eficácia, né? Ele auxilia a eficácia do rito consiste em repropor uma equação entre os símbolos e seus significados evidentes e profundos, e na capacidade desses últimos para se reproduzirem em realidades mediante a forma social que lhe é atribuída. Está escrito isso, e a gente fala o que isso significa? O rito, ele é o que ressignifica o símbolo religioso com a vida atual, né? O rito, ele tem essa capacidade, olha só, né? A eficácia do rito, então a funcionalidade do rito, ele é eficaz, ele permanece, nós continuamos produzindo os ritos por quê? Né? Consiste em repropor uma equação entre símbolo e significado. Eu crio uma equação, um equilíbrio, um resultado material, né, pelo menos dentro da percepção daqueles que praticam, entre o símbolo e o significado desse símbolo. Né? Isso se torna evidente de forma profunda na prática desse rito. Quer ver outro exemplo? Valquíria, inclusive as cores das roupas dos padres, os textos bíblicos, seguindo uma ordem sequencial da trajetória do Cristo. Sim, os anos litúrgicos, né? O processo litúrgico, ele tem todo um significado que o porquê daquela passagem, naquele período do ano, a roupa, as cores da roupa representando também, seja momento de dor, reflexão, seja momento de alegria, seja momento de penitência, aí vai o branco, o vermelho, o roxo, né, e assim por diante, né. Então, todo esse processo, ele é ressignificado. O símbolo traz a ideia do símbolo é justamente essa, né?
É por isso que, e aqui eu vou né, como diz o outro, vou usar o senso comum e bem popularizar mesmo, no sentido é por isso que não adianta nada, entre aspas, tá, gente? Para o indivíduo, né? Por exemplo, para mim não adianta nada, para mim, pessoa, ser humano, indivíduo, se eu vou para uma celebração e para mim aquilo não faz sentido nenhum, eu não vou me conectar com essa divindade. O rito, ele não vai ter o efeito que deveria ter, que é isso que nós estamos falando aqui agora. Né? Então, eu preciso conhecer, e aí vem a importância dos próprios ensinamentos, da catequização, das escolas bíblicas, como as instituições religiosas e as diversas crenças vão se transmitindo, né, a partir dos seus líderes, a partir daqueles que a praticam, um para o outro. Por quê? Porque se eu não entendo o símbolo do rito, o rito acaba perdendo razão de ser para mim. Para mim, enquanto sociedade, enquanto membro, porque ele não reproduz não faz a equação entre símbolo e significado. Outra forma de eficácia do rito diz respeito ao rito que tem certo efeito e é praticado com certa finalidade, como fazer passar o indivíduo do estatuto de adolescente ao estatuto de adulto, 2 indivíduos do estatuto de noivos ao estatuto de casados. Novamente, o rito, ele tem esse significado também. Então, se antes eu estava dando o exemplo do rito parei no meio do rito de Esparta, né? Então, vamos lá. Qual que é o rito do soldado espartano? Ele, com 7 anos, ele sai da casa da mãe dele, ele vai para a escola militar, ele treina até não vou lembrar direito, acho que os 17, até os 18 anos, né? E aí, o que ele tem que fazer? Ele vai para a floresta, ele vai ter que se alimentar sozinho e vai ter que sobreviver. Os espartanos colocam os escravos, alguns escravos, para tentar matar esse iniciante, né? E caso ele retorne da floresta, né, é o rito, ele retorna como cidadão espartano, ele retorna como soldado espartano, né? Por quê? Qual que é o rito de passagem? A prova que ele se tornou um soldado, que ele sai da escola militar, ali dos treinos militares, e ele consegue sobreviver sozinho, né? É um rito. Por que é apenas um rito? Porque ele teve todo o treinamento dele lá, né? E ele não ficou mais velho por conta dessa experiência, ele não magicamente saiu de uma inexperiência militar para ser um expert soldado, não. Só que o fato dele sobreviver a essa prática, a essa situação, né, faz dele ser reconhecido perante a sociedade espartana que ele é um soldado espartano, que ele é um cidadão espartano. Assim, é a mesma coisa com o casamento, que eu já citei o exemplo antes, né? Só para a gente não ficar aqui se enrolando demais. Ora, então, nesse sentido, eu tenho os tais dos ritos iniciáticos. Esse contexto todo que nós falamos marcam todos os ritos, mas especialmente, né, os ritos iniciáticos, eles estão ligados a essa noção ou essa ideia de que algo está morrendo e algo está nascendo, né? Nas sociedades mais antigas, nas sociedades arcaicas da cultura, como diz o texto de vocês na página 42, nos estágios arcaicos de cultura, a iniciação desempenha um papel capital na formação religiosa do homem, e, sobretudo, que ela consiste essencialmente numa mudança do regime, novamente, né?
Olha só. Hoje, menos, né? Devido a diversas percepções, às vezes nós nem percebemos essas mudanças, às vezes do ser. Algumas nós marcamos mais, como por exemplo o casamento, o nascimento, a morte, né? Mas nas sociedades arcaicas, esses ritos eram muito marcantes, justamente por conta dessa importância em separar o ser neófilo, o ser recém-nascido, o ser ainda dependente dos outros, da comunidade, né, para aquele que a partir de agora será um provedor, será um guerreiro, será um agricultor, enfim, né, depende da função dele dentro da sociedade em que ele está inserido. Aí nós vamos ter o exemplo do Nina Rodrigues, né, um médico brasileiro que viveu na Bahia e que vai citar o exemplo já no século XX das iniciações referente à crença africana do candomblé, né? Ele vai citar o exemplo da Olímpia. Olímpia é a negra que vai passar pelo processo de rito dentro do candomblé, que vai se tornar filha de santo, e depois se tornar filha de santo, se torna mãe de santo, né? E aí ele tem o Nina Rodrigues traz todo o processo aqui de como essa iniciação é feita, né? Dos símbolos dessa iniciação, o porquê dos sacrifícios, no caso das oferendas de animais, né? A prática de raspar a cabeça com muito cuidado e com muito detalhe nessa raspagem da cabeça da iniciante, da iniciada, né? Por quê? Porque há uma percepção, uma crença, né, de que raspa-se a cabeça para que quando o santo baixe, né, ou quando a gente fala, né, baixou o santo, né, dentro do terreiro, né, porque o santo ele baixa, ele entra pela cabeça, então precisa ter a passagem livre, digamos assim, né, e aí ele vai trazer toda essa dinâmica. É interessante quando ele coloca, quer ver, que quando dentro dessa trajetória, né, do candomblé, não ocorria, por exemplo, a dança, a musicalidade ali de uma forma natural, que não se identificasse que fosse uma ação do espírito que literalmente baixa ali, né, na concepção do candomblé, a iniciada permanecia isolada nos dias seguintes, com abstinência de contato com o mundo exterior, abstinência de sexo, abstinência de alimentação, abstinência de tudo, até o processo ocorrer novamente o rito, e aí sim ocorrer a manifestação, e que é essa manifestação que simboliza o ritual completo, né? A completude do ritual. E aí ela se torna filha de santo, vai ficar ali um tempo com a mãe de santo, depois ela retorna para sua casa. Então é importante a gente pensar que desde o pensamento arcaico havia o esforço em atingir um ideal religioso de humanidade. É importante a gente pensar que desde o homem primitivo ele tem práticas religiosas, né? Seja relacionado à boa sorte na caça, seja relacionado à fertilidade nas plantações, à fertilidade humana mesmo, né? Diversas manifestações, né? Aquilo que de forma geral, até por desconhecimento, porque há pouquíssimas fontes históricas para nós, né? Que nós chamamos de religiões ou de crenças animistas, que de uma forma geral,
a crença que na natureza a ânima, a alma, né? Então, você vê divindades em animais, você vê divindades na floresta, você vê a divindade nas manifestações da natureza, né? São crenças animistas, a gente acaba colocando tudo no mesmo balde, e até às vezes por falta de conhecimento ou por falta de informação mesmo. Quanto mais recuado for a sociedade estudada, mais difíceis são as fontes históricas para que a gente pense esse processo e possa interpretar como que eles lidavam com a religiosidade. Esse esforço, então, de atingir um homem ideal de religioso, né, um ideal de religiosidade da humanidade, né, encontra-se os germes de todas as éticas elaboradas mais tarde nas sociedades evoluídas, diz o nosso autor aqui, né? O que quer dizer? Que nesse esforço lá dos homens primitivos de atingir um ideal religioso, né, é dali que nasce, por exemplo, nas sociedades ditas evoluídas, né, a lógica de prática, de ética, de conduta, né, as próprias condutas religiosas, né, a noção de certo e errado. E aqui ele vai ressaltar que esses processos de iniciação hoje são descentralizados ou desregulamentados, né? Melhor dizendo, dessacralizados. Nem todos os ritos de iniciação hoje são sacramentais. Ou seja, nem todos os ritos de iniciação, vamos pensar lá a puberdade, por exemplo, né? Não há um rito sagrado que marque a minha passagem da puberdade para a vida adulta. Não há, só que ocorre, né? E ocorre a percepção da totalidade nesse processo da sociedade, em que, olha, calma, não é mais criança, não é mais é um adulto. O casamento é outro exemplo. O casamento ainda persiste os ritos religiosos do casamento, mas não necessariamente, né? Se eu não sou uma pessoa que tenho prática religiosa, se eu não tenho fé nesse sentido de praticar, eu posso optar por casar apenas no civil. E o ato de eu casar no civil também é um rito, também marca um rito. Tanto marca um rito que, quando ocorre o casamento, quer ver? O juiz de paz vai dizer o seguinte, né? Eu vos declaro marido e mulher. Lembra que o rito ele marca uma mudança radical do ser ontológico? A minha condição de solteiro, eu passo agora para a condição de casado. E o juiz de paz ele declara isso perante toda a comunidade, perante a nação. Então, você não é mais solteiro, agora você é casado. É um rito. Né? Mesmo que esse rito não esteja sacralizado, mesmo que esse rito não esteja ocorrendo dentro da igreja. Inclusive, para meios legais hoje, o casamento civil é mais importante do que o casamento religioso, para as questões legais, né? Obviamente que quem tem a sua prática religiosa, ela vai casar tanto no civil quanto no religioso. Sem som de novo? Oi? E agora? Oi? Estão me ouvindo? Valquíria? Alô? Pessoal, dá um oi aí, fazendo favor. Valquíria falou que que tá sem som. Ok, aqui tá ok. Tá aí? Tá ok. A Leoni também falou que tá ok. Deixa eu mandar uma mensagem para a Valquíria aqui, então. Só mandar uma mensagem escrita para ela. Então, pensar que os ritos fazem parte tanto das sociedades arcaicas, claro, cada um no seu tempo, da sua forma, com a sua simbologia, mas que nós ainda... Deixa
Deixa eu... Voltou? Voltou, Valquíria? Oi? Tá me ouvindo? Faz parte, né, do nosso dia a dia, da nossa construção humana, da construção da nossa sociedade, as práticas e os ritos. Os ritos, então, constituem esses fenômenos que marcam, que tem um símbolo, um signo e um significado, né? Unem esses campos. Ora, então nós temos aí os ritos chamados de ritos de iniciação, ou ritos iniciáticos. Agora nós vamos falar, então, para podermos encerrar, estou me tornando cada vez mais rápido, né? Nós vamos falar dos ritos de vida e de morte. Lembrando que ritos de vida e de morte, né, é porque às vezes a gente pensa assim, né, eles estão intimamente ligados aos ritos de iniciação também, né? Os ritos de vida e morte estão presentes nas mais variadas culturas. Primeiro aspecto aqui que nós estávamos falando no início da aula, e por isso que eu falei que a gente já caminha um pouco para o final, porque ali no início da aula, na apresentação e tudo mais, nas nossas conversas, a gente já abordou o material, boa parte do que o material traz, e eu só estou sistematizando com alguns trechos importantes do material, né, do que o professor escreve aqui para nós. Então, os ritos de vida e morte, eles estão presentes nas mais variadas culturas. Nações indígenas brasileiras aqui, né, tinham ritos de passagem de vida e de morte. Os egípcios, como a Valquíria comentou no chat, tinha um rito de passagem da vida após a morte. Eles eram extremamente aficionados com isso, né? Uma sociedade que vivia muito essa questão da vida após a morte, né? Os cristãos, de uma forma geral, todos eles trabalham com essa percepção de vida após a morte, toda uma teologia que pensa essa questão, né? Claro que aí, dependendo da ramificação do cristianismo, teremos percepções diferentes. As crenças nórdicas trabalham com isso, o islamismo também. Só para a gente poder pensar aqui, olha só, nós temos uma percepção de vida após a morte. Dentro do cristianismo, a gente fala em céu, no paraíso, né? As crenças nórdicas falam do Valhalla. O Valhalla seria o paraíso ou o céu dos vikings, né? Popularmente falando. Os islâmicos falam de um paraíso também, diferente do nosso, né? Uma vida após a morte, né? Muito veiculada aqui para nós naquela noção das 70 virgens, né? Enfim... Mas aí, não vou trabalhar aqui o conceito de paraíso, como que eles veem toda a construção cosmogônica e a toda a teologia deles não é o foco aqui, mas só para dar alguns exemplos, né? Dentro da mitologia dos Tupi, né? Dos Tupi, tinha o deus Tupã e tinha a terra sem mal, né, que seria o caminho do Piabiru, que é a terra sem mal. Terra sem mal está ligada à noção de uma vida sem dores, também ligada a uma noção de vida após a morte.
tantas outras percepções de vida após a morte, né? As práticas de sociedades arcaicas que já enterravam seus mortos, com vestígios de o que poderia ser oferendas de rituais ligados a essa morte. Então, essas questões, tanto os rituais de vida quanto de morte, são presentes em diversas crenças, né, em diversas culturas. É importante nós pensarmos que a definição de vida, nesse sentido, ela nunca é única. Eu tenho a vida biológica, né, que é essa que dura lá seus, vamos pensar hoje, média de 78 anos, 80 anos, né, a média, mas tem gente que vive mais, né? Essa é a vida biológica, a vida natural, né? Mas além dela, há também, né, a vida, ela tem tanto a duração que compreende o seu nascimento e morte, quanto as propriedades dos seres vivos e, ao mesmo tempo, o que lhe falta no momento da morte. O que te falta no momento da morte é justamente a vida biológica, né? Porém, ambas as definições implicam uma necessária e inevitável referência à morte. Quando eu penso na vida, eu não tenho como deixar de pensar a morte, né? Ambas estão ligadas. E aqui é interessante quando a gente pensa assim, a partir do momento que nós temos a concepção de vida após a morte ela não é um fim, né? Ela não é o fim em si mesma. A morte, ela é uma passagem, uma ruptura com a nossa materialidade, né? Porém, ela é a passagem, ela é o caminho, ela é o início de uma outra vida, né? De uma outra percepção de vida, de uma outra forma de viver. Nesse sentido, os ritos de vida e morte relacionam-se com os mitos de criação mesmo, sabe? Os mitos cosmogônicos. Então, quando eu penso nos ritos de vida e morte, eles estão o tempo todo interagindo com esses mitos, né, a partir do momento que, de alguma forma, né, os seus símbolos e o seu significado está ligado a essa noção de criação. O simbolismo e o ritual iniciático, por exemplo, que comportam ser o homem engolido por um monstro, desempenharam um papel considerável tanto nas iniciações como nos mitos heróicos e nas mitologias da morte, né? Existem algumas narrativas mitológicas e os símbolos ritualísticos que está ligado à noção de que dessa passagem, né, dessa passagem da vida, né, desse homem que é engolido por um monstro, e essa noção isso desempenha, isso tem um papel, é um papel de iniciação. Está relacionado a mitos heróicos, está relacionado à mitologia referente à morte, né? Que monstro é esse que engole o ser humano, né? Que monstro que engole o ser humano? É a morte engole o ser humano, porque a gente não sabe para onde que vai, né? Aí, o Eliade vai continuar. O simbolismo do regresso ao ventre tem sempre uma valência cosmológica. É o mundo inteiro que, simbolicamente, regressa com o neófito, então o recém-nascido, né, à noite cósmica para poder ser criado de novo, regenerado, né? A ideia do voltar, do nascer novamente, né, do ressurgir, tá muito ligada a essa percepção de ritos entre vida e morte. Os ritos iniciáticos e os ritos de vida e morte estão associados entre si e quase sempre encontram referências nos mitos cosmogônicos e ou de origem. Vamos pensar que esses ritos, né, quando eles fazem referência à criação,
do mundo, por exemplo, ao surgimento do cosmos, ao surgimento da ordem, né, simbolicamente, ele está justamente conectando esses símbolos. Então, os ritos, eu não separo o rito iniciático de rito de vida e morte. Há sim uma diferença, mas eles estão interligados. A morte ocorre apenas para algo que não seja essencial, sobretudo para a vida profana, para o corpo, né? Quando eu penso na morte, olha só, desses ritos, por que o rito fúnebre? Porque nós velamos o corpo, ou porque em determinadas crenças o corpo será cremado, em outros o corpo será preservado, né? Por que desses ritos? Porque eu vou fazer oblações, no caso oferendas, orações, né? Diante do morto, daquela matéria que está ali, que vai entrar num processo de decomposição. Por quê? Porque existe nesse processo, a morte ela ocorre apenas para a matéria, apenas para aquele corpo material, né? E esse corpo material não é essencial nessa concepção. O rito demonstra isso, né? O rito demonstra fé, no caso, no rito fúnebre, né? Da vida após a morte, que algo permanece. Para encerrar, gente, para encerrar mesmo, tem o finalzinho, ele coloca assim: conhecer as situações assumidas pelo homem religioso e compreender seu universo espiritual consiste, em suma, em fazer avançar o conhecimento geral do homem. Apesar de a maior parte das situações assumidas pelo homem religioso das sociedades arcaicas terem sido há muito tempo ultrapassadas pela história, como indicou Eliade, elas não desapareceram sem deixar vestígios. Contribuíram para que nos tornássemos aquilo que somos. Fazem parte, portanto, da nossa própria história, né? Então, mesmo que os ritos ligados às sociedades arcaicas não estejam presentes, de alguma forma ela contribuiu, ela constituiu a sociedade que nós vivemos e que nós estamos, e nós temos os nossos próprios ritos ligando esses processos de iniciação, de vida e de morte, sempre nessa relação desse fenômeno ritual que liga um símbolo a um significado, que liga ou que reproduz ou que ressignifica. No caso dos ritos religiosos, né? Ressignifica o eu profano no sentido de corpóreo, de material, de humano, né? Ao sagrado, né? Aquilo, a esse ser sagrado ou a essa transcendência. Nesse sentido, é que o material nos apresenta como que os ritos fazem parte do nosso dia a dia. Como nós percebemos essas transformações, esses momentos de passagem, essas passagens ritualísticas na nossa vida, no nosso dia a dia. Pessoal, alguma pergunta? Sim? Não? Não? Então, eu agradeço vocês, muito obrigado pela atenção. Espero poder ter ajudado, espero que isso possa contribuir no estudo de vocês. Fico muito feliz de ver que tem bastante gente voltando, né? Então, vocês estão retornando, então é porque está sendo bom. E quinta-feira tem História do Paraná, História Regional 2. Obrigado, Alexandre. Outra coisinha, pessoal, não se esqueçam, tá?
quanto vocês puderem, né, tirar um tempinho do dia para dar uma lida, 2, 3 páginas por dia, que seja, vocês já vão adiantando os estudos de vocês. Antes de iniciar a aula, antes de todo mundo chegar, a Adriana estava aqui, nós estávamos falando justamente sobre o trabalho de ensino religioso. Já comecem a dar uma olhada no trabalho, tá? Eu sei que vocês têm um tempinho ainda pela frente, eu sei que vocês estão muito mais focados agora no trabalho de Libras, porque é o primeiro aí em data para entregar, né? Mas olhem, porque o trabalho de ensino religioso vai demandar uma produção textual de vocês, um pouco mais de leitura, certo? Então, lembrando que o trabalho em si, a professora, ela gravou um vídeo só sobre o trabalho, está lá no material de vocês, é um vídeo rapidinho, de 5 minutinhos, onde ela diz como que ela quer o trabalho e que os principais capítulos para a referência do primeiro trabalho, da primeira atividade, é o capítulo 1 e o capítulo 6. O capítulo 1 nós já trabalhamos, qualquer coisa tem a aula gravada lá no YouTube, vocês assistam. O capítulo 6 nós chegaremos logo, logo, né? Mas qualquer coisa, se vocês precisarem, eu estou à disposição, né? Seja para discutir, seja para trocar ideia, se vocês lerem alguma coisa e quiserem discutir, né, trazer para a nossa discussão, fiquem à vontade. Quanto maior for a participação de vocês, melhor será o nosso trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado, boa noite e bom descanso.